Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, nesta Santa Missa, solenidade de Corpus Christi, vamos rezar por todas as nossas intenções que trazemos no coração, por todas as pessoas doentes aqui da nossa paróquia e todas aquelas pessoas também que às vezes a gente esquece o nome, mas a gente coloca elas em oração. Vamos ficar de pé. Vamos rogar a Deus os nossos pedidos em forma de preces. A cada prece nós vamos responder: em vós confiamos, Senhor, todos. Alimentai a vossa igreja com a palavra da vida, rezemos. Guiai os passos do Santo Padre, o Papa Francisco, na missão de conduzir a igreja, rezemos. Fazei nossa paróquia perseverar na vivência eucarística, rezemos. Fazei que sejamos unidos e autênticos em anunciar a alegria do Evangelho, rezemos. Dai-nos força na luta pela erradicação da fome no mundo, rezemos. Iluminai as pessoas que estão engajadas na cultura da partilha, da fraternidade e no combate à desigualdade, rezemos. Que Cristo, pão vivo que desceu do céu, seja adorado e vivido por todas as pessoas que com ele se identificam, rezemos. Ó Pai, grande é o vosso amor por nós. Atendei aos nossos pedidos e realizai segundo o vosso coração as súplicas que apresentamos por Cristo nosso Senhor. Podemos cantar e vamos iniciar a Santa Missa. Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Meus irmãos, para celebrarmos com dignidade os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores e roguemos a Deus a absolvição dos nossos pecados para participarmos da missa. Senhor, tenha misericórdia de nós. Cristo, tenha misericórdia de nós. Senhor, tenha misericórdia de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar, de tal modo, os mistérios do vosso corpo e sangue,
que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Livro do Êxodo. A aliança final. É o Êxodo 24, é a conclusão da aliança escrita por Moisés. Vamos? Vai. Cadê o texto do Êxodo? Onde está o Êxodo? Continua dentro da Bíblia o Êxodo? Continua. Amém. Ninguém arrancou ainda esse livro, jogou fora, porque é um livro perigoso. O livro do Êxodo é o mais perigoso da Bíblia. É o mais perigoso o livro do Êxodo. É o mais perigoso. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés veio e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os decretos. O povo respondeu em coro: faremos tudo o que o Senhor nos disse. Então, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, levantando-se na manhã seguinte. Ergueu ao pé da montanha um altar e 12 marcos de pedra, pelas 12 tribos de Israel. Em seguida, mandou alguns jovens israelitas oferecer holocaustos e imolar novilhos, como sacrifícios pacíficos ao Senhor. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em vasilhas, e derramou a outra metade sobre o altar. Tomou depois o livro da aliança e o leu em voz alta ao povo, que respondeu: faremos tudo o que o Senhor disse e lhe obedeceremos. Moisés, então, com o sangue separado, aspergiu o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, segundo todas estas palavras. Palavra do Senhor. Nós também estamos dando em memória pela alma de José Cláudio e Maria do Espírito Santo, heróis da floresta amazônica, assassinados em 2011, no mês de maio, mártires extrativistas. Também pela alma da Dona Elza Aparecida Hernandes, da Maria Eugênia Ábulas, por todas as nossas lideranças pastorais aqui da nossa paróquia, desde 1933, quando foi loteado o bairro, lutaram bravamente para que aqui estivesse nós hoje reunidos. Também lembrar de Dom Stanislau Del Santo, beneditino, e em favor também em ação de graças da Amanda, da Tida, São José Eduardo, da Elizabeth Hernandes Santos, e por todos os enfermos, sobretudo as crianças. Como é que eu vou agradecer ao Senhor tudo o que Ele me deu? E levarei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. É precioso aos olhos do Senhor o martírio dos seus fiéis, pela fé. Senhor, eu sou o seu servo, filho da sua serva. Quebrastes as minhas prisões. Eu vou oferecer um sacrifício de louvor, invocando, Senhor, o teu nome. Cumprirei as minhas promessas ao Senhor, na presença de todo o povo de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Vocês repararam no livro do Êxodo, que é interessante, né? Toda a liturgia judaica da Páscoa, a primeira oficial celebrada, né, por Moisés, profeta, na conclusão da aliança, a apresentação dos 10 mandamentos e a autorização do povo, né, que o povo tudo isso que Deus está pedindo mesmo. Se faz uma celebração. Quem oficialmente celebra são os jovens e as crianças. O Moisés vai colocar aquelas pedras lá em cima, né, que é o costume judaico, 12 pedras. E quem celebra, quem oferece a comunhão com Deus são os jovens e as crianças, né? Você vê que coisa interessante. E é lógico que a partir dali essa prática foi virando cada dia mais e depois se transformou na grande liturgia, né, da Páscoa. Você veja que coisa interessante, a origem, né? A origem são os jovens e as crianças, né? É só para comentar só. Irmãos, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens futuros. Através de uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não faz parte desta criação, e não com o sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas, obtendo uma redenção eterna. De fato, se o sangue de bodes e touros e a cinza de novilhas espalhadas sobre os seres impuros o santifica e realiza a pureza ritual dos corpos, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Pois em virtude do Espírito Eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha. Por isso, ele é mediador de uma nova aliança. Pela sua morte, ele reparou as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. E assim, aqueles que são chamados recebem a promessa da herança eterna. Palavra do Senhor. Terra exulta de alegria, louva teu pastor e guia, com teus hinos, tua voz. Tanto possas, tanto ouses, em louvá-lo não repouse, sempre excede o teu louvor. Hoje, a Igreja te convida ao pão vivo que dá vida. Vem com ela celebrar. Este pão que o mundo creia, por Jesus na Santa Ceia, foi entregue aos que escolheu. Nosso júbilo cantemos, nosso amor manifestemos, pois transborda o coração. Quão solene a festa, o dia, que da Santa Eucaristia nos recorda a instituição. Novo rei e nova mesa, nova Páscoa e realeza, foi-se a Páscoa dos judeus. Era sombra o antigo povo, o que é velho cede ao novo, foge a noite, chega a luz. O que o Cristo fez na ceia, manda a Igreja que o rodeia, repeti-lo até voltar. Seu preceito conhecemos, pão e vinho consagremos para a nossa salvação. Faz-se carne o pão de trigo, faz-se sangue o vinho amigo. Deve-o crer todo cristão,
Se não vês nem compreendes, gosto e vida tu transcendes, elevado pela fé. Pão e vinho, eis o que vemos, mas o Cristo é o que nós temos, em tão ínfimos sinais. Alimento verdadeiro, permanece o Cristo inteiro, quer no vinho, quer no pão. É por todos recebido, não em parte ou dividido, pois inteiro é que se dá. 1 ou 1000 comungam dele, tanto este quanto aquele. Multiplica-se o Senhor. Dá-se ao bom como ao perverso, mas o efeito é bem diverso. Vida e morte traz em si. Pensa bem, igual comida. Se ao que é bom, enche de vida, traz a morte para o mal. Eis a hóstia dividida. Quem hesita, quem duvida? Como é toda o autor da vida, a partícula também. Jesus não é atingido. O sinal é que é partido, mas não é diminuído, nem se muda o que contém. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, não será lançado aos cães. Em sinais prefigurado, por Abraão foi imolado, no cordeiro aos pais foi dado, no deserto foi maná. Bom pastor, pão da verdade, piedade, ó Jesus, piedade, conservai-nos na unidade, extingui nossa orfandade, transportai-nos para o Pai. Aos mortais dando comida, dais também o pão da vida, que a família assim nutrida seja um dia reunida aos convivas lá do céu. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. No primeiro dia dos ázimos, véspera da Páscoa, em que se imolava o cordeiro pascal, os discípulos perguntaram a Jesus: onde quer que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus enviou 2 discípulos e disse-lhes: vão até a cidade, virá ao encontro de vocês um homem com um jarro de água. Siga esse homem, e onde ele entrar, diga ao dono da casa: o mestre pergunta: onde está a sala em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele então
mostrará a vocês uma grande sala no andar superior, pronta. Preparai-nos lá o que é preciso. Os discípulos partiram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia falado e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, recitou a bênção e partiu, e deu a seus discípulos e disse: tomai, isto é o meu corpo. Depois ele tomou um cálice, deu graças e entregou também aos discípulos. Todos beberam dele. E Jesus disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado pela multidão dos homens. Em verdade vos digo, não voltarei a beber do fruto da videira até o dia em que beberei do vinho novo no reino de Deus. E então todos cantaram os salmos próprios, Salmo 117, né, que se canta, os judeus cantaram os salmos, e saíram a seguir para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Podemos sentar um minuto. Olha, o Evangelho de São Marcos, desse ano agora, o ano dedicado a ele, nos fala da preparação para a Eucaristia e da comunhão eucarística, propriamente dita. Tudo dentro desse grande tema, que é a paixão de Jesus, a morte de cruz chegando, o sofrimento que vem em Jerusalém. Está dentro desse contexto, dentro desse pacote, vamos dizer assim, de assuntos, né? Só se compreende a instituição da Eucaristia dentro desse conjunto, né? O que a distingue de qualquer outro tipo de celebração. Por isso a distinção, né, que os apóstolos fizeram daquela festa. Aquela festa não é igual à judaica. Aquela festa é Eucaristia. Aquilo que Jesus fez é Eucaristia. Ela é diferente. Por que ela é diferente? Porque está dentro desse contexto. É a despedida final de Jesus. É a ação de graças, né? No fundo, Jesus está agradecendo a todos, né? E dizendo que estará com eles sempre, quando eles celebrarem, né, a Eucaristia. O Marcos tem um enfoque muito interessante e belo, né? A primeira Eucaristia, portanto, ela é celebrada dentro desse assunto, o contexto da cruz e da morte de Jesus. Sabemos que Jesus antecipou aquela festa tradicional, instituída por Moisés lá no passado. Vocês ouviram o relato lá, Êxodo 24, a conclusão. A festa da Páscoa do Antigo Testamento era uma celebração de reforço dos 10 mandamentos. Jesus, ele antecipou essa festa tradicional, porque ele celebrava, judeu. Ele antecipou. A Páscoa era no sábado. Marcos diz que na noite já da quinta-feira é que Jesus celebra a véspera dos ázimos, que é a sexta-feira santa do calendário judaico, é a preparação para a Páscoa judaica. É chamada de ázimo, só que
depois das 5 da tarde, 6 da tarde, já se considera o dia seguinte do judaísmo, né? Então, na quinta-feira, na prática, Jesus reuniu todos. Marcos nos manda compreender, nos faz compreender, que a memória da celebração da Eucaristia acompanha os fatos da vida e os dias seguintes, inclusive a ressurreição de Jesus. A Eucaristia é tão diferente, foi tão diferente essa celebração, que Jesus fazia todos os anos, mas essa foi tão diferente, porque dessa não tem aquela sensação de você estar celebrando uma coisa que aconteceu há milhares de anos atrás, uma coisa que aconteceu há 1500 anos atrás, né? Não é uma celebração assim de saudosismo, de um louvor, assim, poxa vida, olha, Deus é bom, Deus foi bom mesmo com a gente, e pronto. É diferente. Aqui está em jogo a vida de Jesus, os seus ensinamentos, a sua morte, a sua ressurreição. É a celebração ligada à vida, no cotidiano. Marcos então nos fala da preparação para a Eucaristia Pascal de Jesus. Os discípulos estão encarregados de preparar. E de se prepararem também para a tamanha importância do momento da Páscoa judaica. Eles pensam que vão preparar a Páscoa judaica. Embora tenha anunciado sua paixão várias vezes, os discípulos não aceitam esse tipo de coisa. Os discípulos não entendem porque Jesus sempre fala desse negócio da morte de cruz, da perseguição, etc. Eles não toleram isso, não gostam dessas coisas, não querem isso. Mas também eles não entendem por que Jesus está antecipando. Porque você tem que esperar o sábado para celebrar. Por que ele está antecipando? Eles não compreendem. E Jesus então manda aos discípulos que vão preparar o lugar para celebrar a ceia pascal. Foram eles que perguntaram: Mestre, onde é que o Senhor quer que façamos o preparativo para a festa da Páscoa, para comermos a Páscoa? Jesus então faz um pedido esquisito: vá até a cidade. A cidade é um ambiente hostil a Jesus. Vá até a cidade. E Jesus fala de um sinal que eles devem observar. Um homem levando um jarro com água virá ao encontro de vocês. Siga esse homem. É uma coisa meio sobrenatural, estranha, né? Será que Jesus já tinha combinado antes com esse homem? Será que Jesus já tinha combinado? Não sabe, ninguém sabe. Mas sou esquisito. O jarro com água é muito importante aqui, na verdade, porque ele lembra o batismo. Não se esqueça que Marcos está ensinando a comunidade dele, né, sobre a fé. O jarro com água lembra o batismo, no qual Deus nos dá a fé. E na prática dessa fé, devemos ter uma vida nova. É uma insinuação, assim, dá impressão de que é aquele homem na cidade com o jarro com água, é uma espécie de representante sagrado, representante divino. A impressão que dá é essa. Quem é esse homem? Ninguém sabe. Não tem nome, não tem nada aqui. A impressão que dá é que ele é uma espécie de representante divino, que lembra o batismo, que lembra a fé.
que Deus que nos dá a fé pelo batismo, que lembra a prática da fé. Uma mudança imensa no modo de viver. É bem parecido assim com aquela conversa que o Samuel teve no dia da coroação do Saul, né? E que instrui Saul, o primeiro rei. Conversa esquisita. Você vai em tal lugar, vai encontrar tal coisa, vai encontrar tal coisa, vai encontrar tal coisa. Estranho, parece que adivinha os passos. O rei Saul, como lá no contexto do livro do 1 Samuel nos fala, na verdade é uma mensagem de transformação. Samuel diz para Saul, você para ser um bom rei, você vai ter que se transformar como pessoa. Você não pode ser mais aquela pessoa, você tem que se transformar. A compaixão, a solidariedade, a fraternidade, o amor, você vai ter que ter todas essas coisas, né? Mais ou menos acontece, essa fala com Jesus lembra muito bem isso, né? 1 Samuel 10. Seguir esse homem com jarro de água, no texto do Evangelho de Marcos, é o indicativo para caminhar. Caminhar para uma mudança de vida. Você tem que romper o passado para caminhar. A Eucaristia deve produzir o desapego com uma mentalidade do mundo que não corresponde mais. O Evangelho não fala o nome desse homem, mas esse jarro de água que ele carrega é o sinal. A primeira celebração da Eucaristia vai acontecer na casa desse homem. E ninguém sabe onde é que é o endereço. Ninguém tem no Marcos não coloca o endereço aqui, ele não sabe. O homem anônimo, ele vai emprestar a casa dele para Jesus e os apóstolos. A casa, pela descrição de Marcos, parece ser de uma pessoa estável na vida, né? Pessoa que tem recurso. Tem vários andares, tem sala grande, tem almofada. Não é uma casa qualquer, mas tudo isso tem significado no Evangelho de Marcos. Há aqui um apelo que o Evangelho nos faz sobre a força da Eucaristia, capaz de nos transformar e capaz de gerar maior comunhão com Deus. O lugar da sua vida, onde o ressuscitado precisa atuar, onde ele tem que agir na sua vida. A Eucaristia você celebra, mas a Eucaristia vai com você. Você vem aqui, vem à missa, tem esse ritual todo, essas coisas que são históricas, necessárias, são necessárias, etc. O problema é, você celebrou aqui, comungou aqui, isso vai com você para a sua casa, para o seu ambiente de trabalho, sei lá eu o quê, para o seu passeio com os amigos, para a sua diversão, não sei. Marcos está querendo falar um pouco sobre isso. Antes de iniciar a celebração, claro, juntou todo mundo na casa desse homem, etc. Aquela mesona bonita, aquelas almofadas bonitas, né? Não tinha cadeira, é lógico, não tinha almofada. Almofada bonita, etc. Não começa bem a celebração, né? O clima fica pesado. Não é todo mundo que está ali
que deseja caminhar e permitir que Deus o transforme. Começa assim. Não é todo mundo aqui que a Eucaristia vai produzir alguma coisa. Porque todos comungam, inclusive o Judas Iscariotes. Mas vocês vejam, interessante. Aí, todos comungam, os bons e os capeta, os bons e os maus. Para os bons a Eucaristia produz, para os maus nada produz. Ao contrário, produz a condenação, né? O destino do Judas é justamente isso, né? Ele se condena. Não é à toa que Jesus quer celebrar a Eucaristia no andar de cima, na grande sala. Marcos destaca esse grau de importância da Eucaristia. Na casa desse homem, sem nome, talvez representando uma divindade, né? A divindade do momento, que empresta a casa, a sala mais bonita, para Jesus celebrar. Não se sabe se esse homem participou. Se fala que ele fez esse gesto, né? Até então esse homem era desconhecido dos 12. Uma grande sala para celebrar um pedaço de pão sem fermento, sem gosto nenhum, e uma tacinha de vinho lá. Parece não ter lógica. Deus faz, portanto, pequeno, como aquele pedaço de pão sem fermento. E por isso é preciso ter um coração muito grande para reconhecer a presença de Deus no pão sem fermento. No Antigo Testamento, os judeus fizeram pão sem fermento porque estava na hora de sair, não dava tempo de fazer direito o pão, então ficou aquele pão horroroso, aquele pão lá, né? Que não é o pão sírio é gostoso, é outro tipo de pão, é um pão sem fermento, uma coisa, né? E lá eles fizeram, aconteceu isso porque não tinha que sair, então ficaram às pressas, né? E comeram daquele pão e se sentiram bem por ter comido aquele pão, agradeceram a Deus porque tinha aquele pão. Reconhecer, né, a presença de Deus naquela coisa que não é uma coisa maravilhosa, um sabor assim, né, agradável, nada. Jesus pede isso, né, esse contraste entre o ambiente e a celebração. Poder reconhecer, adorar e acolher a presença de Deus. E o interessante é que Marcos mostra que, apesar desse ambiente, o foco não está no ambiente. O foco está no pão, no vinho e em Jesus. Isso é muito interessante porque nós somos assim, pessoas que o ambiente às vezes tira o foco da gente. Você vai participar de uma celebração, às vezes o ambiente tira o foco, né? Você fica olhando para tudo, né? E se esquece do mais importante. Acaba passando aquilo que é mais importante. No Evangelho não acontece isso. Apesar daquele ambiente bonito, aparentemente, o foco continua sendo aquele pão sem fermento e aquele vinho ali, sabe lá Deus. Ao invés de a gente ficar pensando na sala grande, talvez o nosso coração precisa ser mais, se assemelhar
ao pão e ao vinho consagrado. Nosso coração não pode ser um sótão e também não pode ser um porão. No sótão ou no porão, sempre a gente guarda coisas horrorosas. Coisa que você não quer mais, você joga lá no porão. Coisas inúteis, você joga lá no porão. No porão da gente, tem sempre monstros guardados lá dentro. No porão da nossa alma, tem sempre monstros guardados. No sótão também, tem sempre essas coisas. Então, não é recomendável que nós desviemos o foco da nossa fé para as coisas de fora, mas que olhemos para nós, com nossos problemas, com as nossas amarguras, que nós possamos olhar e ver essa presença silenciosa, não barulhenta, não ruidosa, nada. Alargar o coração é o que pede São Marcos. A Eucaristia tem que alargar o nosso coração. Sair do ambiente subjetivo para esse espaço maior de adoração e deslumbramento. Porque o interessante do texto é que eles não ficam deslumbrados com a sala. Eles ficam deslumbrados com a celebração. Eles estão ali, de olho na celebração. A sala podia ser qualquer coisa aquilo ali. Mas esse é o deslumbre deles está justamente na celebração que Jesus preside, que Jesus institui, a Eucaristia, que é diferente da ceia, né? Isso é interessante. Não é uma ceia, não é final de ano, virada do ano. Não é isso. Tem uma coisa diferente. A Eucaristia, ela é a ação de graças promovida por Jesus. Ele agradece, no final das contas, quando ele fala, está aqui o meu corpo, está aqui o meu sangue, ele está agradecendo diante do que vai acontecer logo a seguir, né? Vocês viram que o texto, como é que termina o texto? Saíram dali e foram para o Monte das Oliveiras, onde vai começar tudo. O martírio dele. Ele está agradecendo. Ele está agradecendo muito àqueles 12, aqueles discípulos, aquelas pessoas horrorosas que o seguiam, né? Cheia de defeitos. Ele está sendo grato a eles, né? E por isso a Eucaristia é essa ação de graças. Nós temos de ser gratos a Deus. A ingratidão a Deus é a pior coisa que existe no mundo. Pior coisa. Mas você tem que caminhar, né? Você tem que caminhar, você tem que dar passos para o encontro, a reunião, a preparação, pensar o conjunto. Corpus Christi, portanto, é uma celebração para quem quer caminhar junto. Quem não quer caminhar junto, caminhe separado, né? Caminhar junto como uma igreja sinodal, uma comunidade sinodal. Onde você vai preparar a Eucaristia? Saindo daqui, você vai levar para onde a Eucaristia? Quando recebemos a bênção com o Santíssimo Sacramento, que é uma
uma marca no dia de Corpus Christi, um momento, né? Nos lembra que nós somos chamados a levar a Eucaristia para alguém, a levar a Eucaristia para alguém. Uma igreja com aquele jarro de água carregando na mão, diz que desperta a sede, que desperta a sede de Deus nos outros. Abramos o nosso coração com amor para sermos então essa sala, esse espaço grandioso, acolhedor, onde todos nós possamos encontrar o Senhor ressuscitado, o Senhor eucarístico. Quando a igreja começa a celebrar a Eucaristia, depois da turbulência da Semana Santa, e da turbulência que foi o tempo da Páscoa, aquele momento ali passa a ser tão importante, porque é um ato de agradecimento a Ele, mas é um desejo profundo de que Ele continue com a gente. Os leigos, quando começaram a celebrar a missa, que não foi padre que começou, não. Os leigos, quando começaram a celebrar a missa nas primeiras comunidades, eles celebravam com esse sentido de amor a Jesus ressuscitado e o sentido de que Ele ficasse com a gente. Depois, com a história da igreja, foi caminhando, e aí os padres tomaram esse direito dos leigos celebrarem, os padres tomaram. Por isso o padre não é dono do sacramento na original. O padre não é dono do sacramento da Eucaristia. Porque todos nós exercemos um sacerdócio do batismo, sacerdócio batismal. Mas a história da igreja teve um outro rumo e que até hoje existe muita controvérsia, né? Muita negação. Vamos caminhar na vida com Jesus Eucarístico, com Ele, né? Caminhar na vida com Ele, né? Isso é um sinal de que está na hora de eu ficar quieto, calar minha boca, entendeu? É um sinal de Deus, né? Para calar a boca. Caminhar com Jesus Cristo, não para Jesus Cristo. Você caminha com Ele. Sem Ele, você não vai para lugar nenhum. Esse é o sentido do texto, né? Do Evangelho de hoje, de Marcos. Façamos a nossa profissão de fé. Creio em um só Deus. Deus, luz da luz, Deus